pena, né? Eu tô até vendo aqui, eu continuo na internet, vou até mandar essa foto aqui pro PH, né? Vou mandar para ele agora aí, até, e aí você... Eu acho que tá na página, no Instagram do Thales Magno, tá, o PH? Ele e o Hugo Souza, que são grandes amigos, comemorando, chorando hoje essa classificação para Libertadores. Porque às vezes vocês não entenderam por que o Vampeta tá tão feliz nesse programa de hoje. O Corinthians está classificado para pré-Libertadores, hein? Tá classificado para pré-Libertadores. O Corinthians, depois de brigar tanto contra a zona do rebaixamento, a vitória do Palmeiras sobre o Cruzeiro classifica o Corinthians para a zona, para Libertadores, para pré-Libertadores. Tá, eu mandei aí a foto, já a gente vai falar do Corinthians, já mandei pro PH, mas é sim um motivo de comemoração pro torcedor corintiano, que nem o mais otimista acreditava que fosse para Libertadores. A gente colocou aí na tela, né, a foto dos dois chorando, e também chora nesse momento o Piperno, né, velho Vamp? Que chamou tanto o Corinthians de café com leite durante o ano inteiro, e o café com leite, Fábio Piperno, classifica para Libertadores com 8 vitórias seguidas, tá? O Corinthians se classificando para Libertadores. Mas assim, não, Tico, você vê como é que é, né? O Corinthians, ele pode até antecipar férias de alguns jogadores, já está classificado para Libertadores, né? Complicou tudo lá pro Cruzeiro, né? E pro Bahia. Eles dois agora que vão se matar lá pela vaga, né? O Corinthians estava ali na zona de rebaixamento, deu uma arrancada 8 vitórias, bateu o recorde de vitória da sua história, seguido no Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Então, tudo boa praça. Agora a parte política, né? Parte política aí, falta mais 3 dias para terminar o campeonato. E aí a gente vai ver essa parte política de caça liminar, não caça, tudo. Tá mais a parte política agora, que é o problema do clube. Gente, me desculpa, né, Mauro César Pereira, se a gente tá falando de tanto jogo que já tá definido pro título, pra rebaixamento, eu acho que não dá mais pro Cruzeiro, gente. O Bahia vai pegar o Atlético Goianiense em casa. Porra, se o Bahia não ganhar do Atlético Goianiense na Fonte Nova, precisando ganhar para ir para pré-Libertadores, não podia ser mais fácil, Mauro. Eu acho que já era pro Cruzeiro e vai Corinthians e Bahia, né, para pré-Libertadores. Tudo indica que sim, né? Ficou bem difícil pro Cruzeiro. E não é só por isso, o Cruzeiro só ganhou 2 jogos, né, com o Fernando Diniz, um na Sul-Americana e um no Brasileiro. Então também não faz para merecer. Vai com o Atlético de mãos dadas para a Sul-Americana. É o que vai acontecer. Investimento altíssimo dos 2 times fora da Libertadores, que compromete também na possibilidade de faturamento próximo ano. Na Libertadores você fatura mais do que na Copa Sul-Americana, ou seja, desastroso para os 2 times mineiros. E é mais um exemplo do mundo maravilhoso das SAFs. As pessoas têm que entender que as SAFs não são garantia de que vai dar tudo certo, vai ter time forte, vai contratar jogador. Não. Está sujeito a todas as tempestades que afetam os clubes associativos, embora esses também não sejam o modelo de gestão em geral aqui no Brasil. E o fato de momentaneamente uma delas estar por cima não significa que seja também algo sólido, autossustentável de longo prazo. Não é o caso. Do Botafogo mesmo. Só pega o caso. Faturamento do Botafogo, quanto que gasta, como é que isso vai se sustentar do longo prazo? Isso aí é uma pergunta que a resposta virá em algum tempo. E sobre o Corinthians, né, Mauro? Nem o corintiano mais otimista imaginou que estaria classificado para pré-Libertadores com uma rodada de antecedência, né? Realmente foi impressionante essa arrancada do Corinthians com 8 vitórias seguidas na reta final, né, Mauro? Cresceu quando interessa. O time já era para estar ocupando uma posição melhor há mais tempo, né? Pelos investimentos feitos, mesmo sem dinheiro, contratações a rodo, né? Quase 20 contratações. Jogadores de bom nível, jogadores alguns bem caros. O mais caro do futebol brasileiro está no Corinthians, o reserva, um dos mais caros também do futebol brasileiro. Deve brigar com o Dudu, né? Dudu e o Coronado, os reservas mais caros do país. Isso com a diferença. O Dudu fez um contrato lá atrás quando ele era o titular e ídolo do Palmeiras. O Coronado, jogador que ninguém sabia quem era, chegou como reserva mais caro. Então, assim, o Palmeiras, do nada o Palmeiras inventou o Dudu. O Dudu construiu uma história no Palmeiras, né? Como tem o caso do Bruno Henrique, reserva no Flamengo também. O Gabriel não fala que está saindo. Mas o Coronado não.
Então você tem um elenco caro, jogadores de bom nível, alguns são ótimos jogadores. Isso proporcionou, inclusive, a recuperação do Yuri Alberto e o Corinthians cresceu. A grande questão é resolver os problemas extracampo para poder manter o time. Como é que vai fazer isso? Esse malabarismo vai continuar em 2025. Bruno. O Corinthians foi surpreendente esse final, né? 8 vitórias seguidas, não esperava, mesmo que pudesse esperar uma melhora porque se reforçou, mas 8 vitórias seguidas, jogando bem, foi acima das expectativas, está classificado para a Libertadores. 2025 não dá para saber, pela situação do clube é difícil saber se vai manter elenco, se não vai, o que vai acontecer, mas conseguiu ali no curto prazo, no campo, não fora de campo, se virar, sair do rebaixamento e ainda pegar uma vaga na pré-Libertadores. Também acredito que vai o Bahia, né? O Bahia vai se classificar, imagino que vai ganhar do Atlético Goianiense, e se não ganhar, não sei se o Cruzeiro ganha lá em Caxias do Juventude, mesmo com o Juventude já livre do rebaixamento. E o Corinthians termina o ano, você vê como é muito a perspectiva, né? O Corinthians termina o ano com a torcida de bem com o time. E o Bahia, que pode se classificar com a torcida vaiando o time, sendo que é a melhor campanha do Bahia na era dos pontos corridos, né? O Bahia não joga uma Libertadores desde 1989. Mas é uma coisa meio maluca, né? Porque o Bahia, ele termina vaiado porque teve um momento que ele foi vice-líder. E o Corinthians termina aplaudido porque teve um momento que ele foi antepenúltimo. É muito maluco isso, né? Não é onde terminou ou a campanha. A campanha, ela dura 38 rodadas, mas é muito assim. Se o time estava lá atrás e reagiu, ele chega no mesmo lugar que um time que estava lá na frente e caiu, só que o que estava lá na frente caiu, que nunca correu risco de rebaixamento, ele termina xingado, vaiado. E o outro que ficou o campeonato inteiro na zona de rebaixamento e reagiu, uma bela reação, ele termina aplaudido, né? Isso é muito louco. E os dois estão no mesmo lugar. Só que um não teve susto nenhum e o outro deu susto o ano inteiro, só que aí quem não deu susto nenhum acaba o ano xingado pela sua torcida. É muito louco. É muito louco e é o que eu falo, né? Eu acho que o Cruzeiro, ele pediu para não se classificar para a Libertadores. O Cruzeiro poderia ter tido uma forra em cima do seu maior rival. Imagina o Cruzeiro se classificando para a Libertadores e o Atlético Mineiro, que disputou a final da Copa do Brasil, a final da Libertadores, fora da Libertadores. Seria um ápice para o Cruzeiro do Pedrinho, né, o novo dono do Cruzeiro. O cara investiu, o cara fez contratações de peso, a gente lembrou aqui, Caio Jorge, contratado, Lautaro Dias, contratado, o Wallace, volante que foi desejado pelo Flamengo por muito tempo, que estava lá na Udinese, contratado e que tá aí, torcedor do Cruzeiro, tá com uma raiva do Wallace. Cássio, contratado, também foi um jogador muito caro. E aí, provavelmente, esse Cruzeiro vai terminar o Brasileirão fora da Libertadores. Conseguiu ser ultrapassado pelo Corinthians, que estava lá na zona do rebaixamento. E de verdade, eu acho que o Bahia perder... Galera, e chegamos no final do vídeo. Então vocês já sabem, né? Deixe muito seu like, se inscreva no canal e ative os sininhos. E fiquem com o próximo Passe de Mestre.